Estamos encerrando a nossa série chamada Conhecendo o Inimigo. E nós já falamos aqui sobre vários temas, inclusive já está no YouTube, no nosso canal. Dê uma olhada lá, você que nos acompanha nas redes sociais, já está no canal, você pode não só assistir as nossas mensagens, mas se inscrever no nosso canal. Como é que fala? Dê um like, assim que faz coisa, né? Vai lá, escreve, dê um like, é doideira assim. Você é bem-vindo às nossas redes sociais também. E nós falamos na primeira vez que conversamos sobre esse tema, Conhecendo o Inimigo, o que Satanás quer com você. Para todos, não só cristão, para quem não é cristão, quem é da igreja não é da igreja. Há um propósito de Satanás para cada um de nós. Segundo, falamos sobre o cuidado com a produção da carne, a partir de Gênesis, capítulo 3, onde Satanás se alimenta daquilo que nós produzimos. E falamos de duas áreas, inclusive uma delas é a falta de perdão. Você dá a possibilidade para Satanás fazer o que quiser quando você fica nessa prisão. E também uma palavra muito interessante, talvez você pode compartilhar com alguém, perdoar não é esquecer. Foi muito maravilhoso esse dia. Perdoar não é esquecer. Deus falou profundamente no nosso coração e nos tirou muitas angústias que às vezes nós vivemos a partir da religião. Você pode acessar lá. Depois falamos sobre uma outra parte que é a produção da nossa carne, que é a negligência com a nossa família. Nesse texto de Timóteo, nós falamos sobre cuidar da família e aprendemos duas formas a cuidar da família. Primeiro, não sendo preguiçoso e segundo, não sendo negligente. Negligente foi semana passada, onde a negligência se estendeu em dois caminhos. Primeiro, não sendo negligente com o seu cônjuge, lembra disso? Quem não dá assistência abre a concorrência e perde a preferência. Simples assim. Então cuida do teu marido, cuida da tua esposa. Mas não é cuida de amarra, é cuida de zelo. E nem é ciúmes, é zelo. E a outra é sobre os filhos. Falamos sobre a negligência que muitos pais têm tido com seus filhos, inclusive a respeito do que nós vivemos nesses dias, de não saber o que acontece com seus filhos, o que acontece na escola com seus filhos, como seus filhos vão para a escola, enfim, uma série de coisas que já estão na nossa mensagem nas redes sociais. E hoje, para a gente fechar a nossa série, nós vamos falar sobre como vencer o inimigo. Conhecemos ele, entendemos o que ele faz, percebemos as suas estratégias, e hoje nós vamos falar um pouquinho, de forma bíblica contundente, como que a gente vence essa luta. Antes da gente ir para o texto de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 11, onde nós temos Jesus vencendo Satanás. Jesus não só combatendo, lutando, mas vencendo, sem fazer coisas que talvez a gente ache que tem que ser feito. E é desse texto que nós vamos tirar os ensinos, os caminhos, as direções que Deus quer nos levar nessa noite. Mas antes disso, a respeito das nossas considerações iniciais, eu queria só relembrar e colocar alguns outros detalhes aqui. Primeiro deles, sobre o nosso inimigo Satanás. Falamos na primeira vez a mensagem sobre a existência de Satanás. Você pode discordar ou você pode descrer, falar, não acredito que tem esse trem não. Satanás não precisa da tua crença nem da tua fé para que ele exista. Então independe se você acredita ou não. A palavra de Deus, e aqui é muito importante a gente lembrar, tanto no livro de Isaías quanto no livro de Ezequiel, capítulo 14 e 28, sucessivamente, falam sobre a queda de Satanás. E o próprio Jesus, no capítulo 10, versículo 18 de Lucas, ele fala que ele viu Satanás cair do céu. Ou seja, se a palavra de Deus diz, e Jesus diz sobre a sua existência, eu acho que você não é tão inteligente assim, mais do que a palavra e muito menos do que Jesus, para achar que você está dizendo que não existe e pronto. Agora, se você quiser ficar na sua crença, fique à vontade. Eu prefiro acreditar na palavra e na palavra de Jesus quando diz, eu vi, esse trem existe. A segunda consideração é sobre a sua restrição. Satanás não é faz qualquer coisa. Livro de Jó, aqui eu quero que você me ajude, Caio, para a gente deixar aqui. Capítulo 1, versículo 12, Jó capítulo 1, versículo 12, nós percebemos um pouquinho da restrição que é colocada. Segundo Martinho Lutero, ele diz uma frase muito interessante, diz que Satanás é o cachorro na coleira de Deus. Não sei se é da sua época, o Osés lembra disso, meu irmão que está aqui visitando a gente com a sua esposa. Vai deixar, né, mano?
Antigamente a gente morava numa casa e a casa tinha, talvez vocês tenham até hoje, um cabo de aço inteirinho assim na garagem. Aí o cachorro ficava no cantinho. A hora que vinha alguém na rua, corria que nem um doido, pá, e vinha. Aí quando você entrava, você tinha que entrar e passar para o lado de cá, porque a corrente estava no cabo de aço que estava segurando o cachorro. A ideia de Lutero é exatamente essa. Satanás é o cão na coleira, segurada por Deus. Numa ideia da gente entender de que Satanás não vai mais do que Deus permite. Restrição de Satanás. Olha o que diz Jó, capítulo 1, versículo 12. Caio, por favor. Vamos comigo? Pois bem, você pode prová-lo. Papo de Satanás com Deus, disse o Senhor. Faça o que quiser, tudo que ele possui, pode pegar, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Onde Deus disse para ele, você pode fazer o que você quiser, mas ali não. Ou seja, você está meio soltinho, mas você vai onde eu deixar. Para a gente entender que Satanás tem restrições. Livro de Mateus, no capítulo 5 também, Marcos capítulo 5, perdão, Caio, a partir do versículo de número 1, nós percebemos algumas coisas. Marcos capítulo 5, versículo 7, por favor, Caio. Eles chegaram numa região e foram. E então soltou um forte grito, Satanás dizendo, por que vem importunar-nos, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Olha que engraçado esse texto, versículo 7. Satanás fazendo uma oração. Leia ele. Em nome de Deus, suplico que não me torture. Satanás fazendo oração. Em nome de Deus, por favor, não faça nada. Porque Satanás sabia que a autoridade que estava em Deus, agora estava em Jesus, e Jesus sabia o que fazia, e eles sabiam que Jesus tinha autoridade e poder sobre, por isso que eles dizem com toda a tranquilidade, por favor, não nos tormente, não nos torture, não nos faça mal demais. Essa era a ideia do texto. Porque a mesma autoridade de Deus estava em Jesus, restringindo o poder de Satanás. Lucas capítulo 10, versículo 17, Caio também, só para a gente ir guardando o texto. Quando 72 discípulos voltaram, relataram com alegria, Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Restrição. Você fala, o demônio obedece. Restrição. Pastor, mas é assim, é o que a Bíblia está dizendo. Mas não funciona bem assim, então, chega lá. Livro de Lucas, capítulo 22, por favor, mais uma vez, versículo 31, por favor, Caio. Lucas 22, 31. Então o Senhor disse, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Ou seja, Satanás foi a Jesus pedir autorização para fazer alguma coisa com Pedro. E Jesus falou, pega leve. A mesma autoridade de Deus, a mesma autoridade em Cristo Jesus, dizendo, você vai só até onde eu deixar você ir. Você é um cão amarrado na coleira. Isso é Satanás. Terceira consideração, o seu poder. Assim como um anjo, Satanás tem muito poder. Para você ter uma ideia, não vou passar os textos, mas como anjo ele tem poder, o livro de Salmo, capítulo 103, versículo 20, fala do poder dos anjos. 2 Reis, capítulo 19, por favor, esse texto, Caio. 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, fala sobre o poder de um anjo que matou 185 mil soldados assírios. Foi ao acampamento assírio e matou. Olha o poder dos anjos. E além do poder dos anjos, Atos, capítulo 5, vai falar também que os anjos tiraram Pedro e os apóstolos da cadeia, fizeram algo, o poder dos anjos. Ou seja, Satanás como um anjo, mas infelizmente tendenciado para o mal, tem poder, e muito poder. O problema é que ele usa esse poder para o mal. E além de ter poder, uma das convicções que ele tem a despeito de poder, é poder para matar. Hebreus capítulo 2, versículo 14, olha esse texto também. Hebreus 2, 14, olha o que diz o texto. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, falando de Jesus. Pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer
destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. A única das poucas coisas que ele tinha a partir de uma brecha ou de uma ação que foi lhe dado permissividade, ele tem poder da morte. Por isso que ele vem para roubar, matar. E Satanás é cruel. Ele é cruel, ele é enganador, ele é astuto. E, inclusive a crueldade de Satanás, você se recorda disso? Quando Herodes ficou sabendo que Jesus nasceria, ele mandou matar todas as crianças naquela faixa etária para que de repente acabasse com Jesus no ninho. Crueldade. Para pegar um, mata todo mundo. Tudo plano, projeto de Satanás nas pessoas. 2 Coríntios, ele é enganador também, capítulo 11. Presta atenção nesse texto. Capítulo 11, 2 Coríntios, versículo 13. Caio, por favor. Esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Pode ir descendo. Mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não há de se admirar que os seus servos também finjam ser servos de justiça. No fim receberão o castigo que suas obras merecem. Satanás faz coisa boa, faz, claro que faz. E não só coisa boa, como ele engana a partir dos seus atos e atitudes. Por exemplo, 2 Tessalonicenses 2,9, ele até faz milagre, como uma pessoa me perguntou esses dias. Esse homem virá, 2 Tessalonicenses, desculpa Caio, 2,9, 2 Tessalonicenses 2,9, esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e milagres. Numa outra tradução. Ou seja, Satanás faz coisa boa, assim. Se faz. Ele tem poder para fazer esse trem. Só que no final fica caro o treco. Outra consideração para você entender aqui. Quais são as áreas de atuação que Satanás age? Estamos aqui fazendo um geral. Primeiro, você sabia que Satanás produz doenças e enfermidades? Por exemplo, Lucas capítulo 13, versículo 16. Por favor, Caio. Lucas 16, 13, tinha uma mulher que estava ruim, e esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? Coloca uma outra tradução, Caio, que essa daí está, volta lá. Essa não está nos ajudando no contexto melhor ali. Talvez esta mulher, filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia do sábado ser liberta daquilo que aprendia? Pode voltar. 16, Paulo, por favor. O Caio. 17. Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Essa mulher foi curada de uma enfermidade que 18 anos tomava conta dela, e era a prisão de Satanás. Pastor, então todas as doenças são de Satanás? Não. Tem doença que ele não precisa fazer nada. Você que atraiu para você. Não gostou? Como a gente sempre fala, a palavra de Deus diz, de Deus não se zomba, que você planta, você colhe. Então, se você não cuida da sua saúde, você vai ter que cuidar da doença que ela vai começar a viver. Semana minha cunhada estava em casa, e o Osés mostrou lá um lugar que eu tenho. Lembra hoje cedo, né, Kate? Eu tenho meus lugares lá que tem suplementação. Né, Ricardo? Suplementação. E eu gosto muito dessa frase, sempre digo para todos vocês. Cuide da sua saúde. Não precisa cuidar da sua doença. Cuidar da saúde é ser preventivo a despeito de quem você é. E caso você não cuide da sua saúde, tomando vitaminas, passei, não parece, mas já estou com 44, parece uns 27, né, Didi? Aí, esse é meu parceiro. Tamo junto, Didi. Não estou tão velho como alguns, fizeram aniversário ontem, né, Silas? Passei despercebido, né, Silas? Assim mesmo, né? O Manuel, cadê o Manuel da Kátia? Cadê? Não veio hoje? Foi aniversário, tá velhinho, não quis vir para ficar, né? O Zé não veio, né? Camila. Aniversário da Camila hoje, né? Aí eu também tô ligado. Alguns outros irmãos no aniversário ficando velhinho. Mas por que a gente precisa se olhar a despeito da nossa saúde e cuidar? Porque tem situações que Satanás promove enfermidade para te aprisionar.
Mas tem situações que não é enfermidade vinda de Satanás ou do próprio Deus. Simplesmente são resultados do seu jeito de viver. Não cuida da saúde, depois quer fazer o quê? Ai, estou com dor. Sai dor de Satanás. Satanás vai lá para você, viu? Eu não fiz nada. Como eu disse para uma pessoa essa semana, tem hora que Satanás olha para nós e fala assim, viu? Você é ruim sozinho. Não precisa de nada de mim, não. Você é ruim sozinho, você não cuida, você não acorda direito, você não come direito, você não faz nada, e você vai jogar sobre mim a responsabilidade. Não, tio, isso é só você. Isso é nós. Mas também Jesus diz num outro momento, em João capítulo de número 9, por favor, Caio, versículo 3, quando perguntaram para Jesus a despeito de uma criança, de um jovem melhor, que tinha nascido com uma enfermidade, e perguntaram quem pecou, porque a ideia é essa, estou ruim, alguém pecou, o que eu fiz? Aí Jesus responde, nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Ou seja, tem situações que não são todas as doenças que fazem parte da ação de Satanás. Não são todas. Não sai daí falando, Satanás, sai do hospital, chega lá. Cuidado. Tenha discernimento. Mas tenha cuidado, porque Satanás faz isso muitas vezes. Segunda área de atuação é que Satanás promove opressão sobre nós. Livro de Atos, capítulo 10, por favor, Caio, versículo 38. Atos 10, 38 é outra área que Satanás atua, em oprimir as pessoas. Atos 10, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou, falando do próprio Jesus na sua caminhada, por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Opressão. Para mim, não vamos falar sobre isso aqui, mas pincelada, para mim isso é um dos mecanismos mais fáceis de você lidar. Porque normalmente essa opressão surge às vezes nas noites, momentos difíceis que você está. Existe aquele momento estranho, aquela opressão, aquele negócio apertado. O que eu faço, pastor? Pego o Espírito que habitou em Cristo Jesus, o Espírito do Santo, o Espírito de Deus, e repreende dentro do caminho. Aí eu vou ler. Não vai ler não, irmão, vai orar. E em voz alta. Foi o que Jesus fez. Terceira ação que Satanás age também é sobre possessão demoníaca. Ah, eu não acredito nisso. Mais uma coisa é problema seu, não tem problema não. Mas Jesus, lá no capítulo 8 de Mateus, que é o evento lá dos demônios que estavam ali, e ele, além de expulsar o demônio, além de fazer todo aquele processo, e várias pessoas perto de Jesus endemoniadas eram curadas e libertas. Então, de vez em quando, você há de perceber nesse texto de Mateus capítulo 8, que Satanás vai em suas possessões em gente e em bicho. Como assim, pastor? Eles pediram para Deus, na pessoa de Cristo, não atormente a gente, tira a gente daqui e bota nos porcos. Aí os porcos tiveram uma postura suicida e se lançaram ao mar. Uma vez um pastor amigo, contando esse testemunho, eu ouvi, e eu compartilho sempre isso com eles, que o casal estava passando por momentos muito difíceis, muito difíceis. E ele chegou na casa daquele casal, olhando, conversando, a hora que ele chegou, apareceu não lembro a raça que ele falou, um cachorrão desse tamanho assim, brincando, né? Aquele pastor entrou na sala assim, e o cachorro veio, o cachorro... Sensibilidade do espírito, aquele pastor olhou assim e falou, tá, tem coisa estranha aqui. Aquele pastor, conversando com o casal, fomos fazer um bate-papo e ele foi para o quarto, falei, posso ir no quarto de vocês? Foi no quarto, chegou no quarto. A hora que ele entrou no quarto, assim, o cachorro passou perto dele, subiu na cama, pulou na cama e ficou... O pastor falou, vocês podem voltar para a sala, eu vou ficar aqui. Ele dizendo que ele fechou a porta, o cachorro lá, ela, mas você vai ficar aqui com ele? Ele está com... Fica em paz. Fechou a porta, expulsou o demônio daquele cachorro. Nunca mais subiu na cama, e aquele casal voltou a ter vida de casal. Nossa, pastor, que estranho.
A Bíblia está dizendo que os porcos receberam possessão demoníaca. E que Jesus liberta tanto gente quanto bicho. Estou dizendo para você chegar em casa e chegar, passarinho, sai em nome de Jesus. Nada disso. Mas estou dizendo para você ter seriedade em relação a essas coisas. Tá bom? Cuidado aí. Quarta área que Satanás também age, cegueira de mentalidade. O que ele faz? Ele deixa a gente não enxergar o que é tão óbvio, o que é tão evidente. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, por favor, Caio. 2 Coríntios 4, 4, olha o que diz. O Deus desse século, ou desta era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não vão ver, não vão enxergar. Satanás tem essa ação, essa área de atividade, cegar, deixar a gente iludido por tanta coisa. E a última área, talvez uma das mais interessantes que todos nós aqui já passamos, área de atuação de Satanás é tentação, que é o texto que a gente vai ler. Satanás nos tenta? Mais ou menos. Como assim, pastor? Antes da gente ler esse texto sobre Mateus capítulo 4, quero te levar a Tiago capítulo 1. Por favor, Caio. Duas coisas a respeito de tentação, antes da gente entrar específico no texto e sermos agraciados aí. Tiago capítulo 1, versículo 12, Tiago, ou Caio. Feliz é o homem que persevera na provação. A palavra provação e tentação, peirasmos ou algo assim, quando elas têm as suas ramificações. Então é a mesma palavra provação e para tentação, depende do contexto. Feliz é o homem que persevera na sua provação, porque depois de haver aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Versículo 13, Caio. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então Deus não te tenta. Se Deus está agindo a seu favor, no propósito de mudá-lo, Deus está te provando e não te tentando. Entende? Deus não tenta, Deus prova, porque tentação tem a ver com conexões humanas. Já a gente vai entender isso. Só para você guardar, provação. Tentação é o propósito de circunstâncias do mal para jogar você, te dar uma rasteira e você cair. Tentação. Provação é o propósito de Deus sobre mim e sobre você para mexer com a gente, fazer a gente crescer. Certo? Tentação é para derrubar, provação é para lhe fazer desenvolver e crescer. Satanás se utiliza de coisas e circunstâncias para nos derrubar, como a tentação. E Deus usa de provações para nos fazer crescer. Abraão foi provado. Lembra disso? Só para entender, um e outro. Mas olha o versículo 14, Caio, me ajuda. Cada um, porém, é tentado pelo mau desejo. Não tem Satanás ali. Cada um é provado pelo mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Ou seja, como eu já disse outras vezes, de repente se tivesse aqui, isso aqui, por exemplo, fosse um negócio de açaí, que eu gosto, se tivesse aqui, gente, você não tinha ideia se eu já tinha ido ali e pego esse trem, porque aquilo me atrai, porque tem algo dentro de mim que gosta demais. Mas se fosse um pote de azeitona, eu não ia para aquele canto, porque não me atrai, me faz mal, inclusive. O que Tiago está dizendo para nós é que nós somos atraídos, a tentação ela é produzida a partir de algumas coisas, vesquícios, etc., que tem dentro de mim. A palavra dele vai dizer que é situações de gosto de concupiscência. O que é concupiscência? É gosto exagerado por alguma coisa. E quando você está cheio desse gosto exagerado por alguma coisa, é presa fácil para qualquer um, inclusive para Satanás, lhe produzir circunstâncias de tentação. Olha o versículo 15, Caio. Esse desejo, sendo concebido, ou seja, você dá vazão para ele, dá luz ao pecado, pecou. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Já era. Por isso que a tentação, outro texto para você me ajudar, Caio, 1 Coríntios capítulo 10, muito interessante esse texto, que talvez ele arrebenta a gente. 1 Coríntios 10, 13, guarde esse texto. Igreja de Corinto sendo ensinado, mais uma vez. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, ou humana, todo mundo passa. Só que Deus é fiel. Eita, mas tem isso mesmo na Bíblia? Não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar.
Então tu não cai na tentação porque o diabo é forte, tu cai porque você é um pangaré. Porque segundo o texto, nós podemos suportar. A primeira parte já arrebenta nós. Deus é fiel, porque Ele sabe que nós passamos situações difíceis. E Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês suportam. Então por que a gente cai? O restante do versículo responde por que a gente cai. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que vocês possam suportar. O problema é que a gente não quer o escape de Deus. Porque o pecado é gostoso às vezes. E a gente quer o pecado. A gente quer se divertir e depois... Então o problema não é a tentação. Segundo o próprio apóstolo Paulo nos ensinando, e Tiago também nos ensinando, a tentação tem a ver com conexões externas que produzem em mim uma concupiscência, um relo, uma ligação, e me produzem ficar desesperado, perdendo o controle a despeito das coisas. Então talvez eu não deveria olhar mais para fora, não, talvez eu deveria olhar mais para dentro. O que me atrai? O que tem concupiscência nas minhas ideias? O que eu gosto demais e deveria gostar de menos? O que me arrebenta quando aparece e eu não consigo me controlar? Eu fui tentado, pastor, essa semana, uma pessoa conversando, pastor, eu fui tentado e não consegui resistir. Eu falei, você é um frouxo. Pastor, mas o senhor nunca caiu? Caio, sou frouxo também de vez em quando. Tonto que sou. Mas o texto está dizendo que não viria e não vai vir nenhuma tentação da qual você não vai ter uma possibilidade de enfrentá-la e fazer. Lembra da tentação para dar rasteira, provação para nos fazer crescer. A tentação vinda de Satanás, de qualquer circunstância que chega, ela é para me derrubar. Mas quando eu olho para esse texto e percebo que Deus vai me dar uma saída, eu vou fazer essa tentação virar provação e vou crescer. E vou olhar para Satanás e falar, vai mané, perdeu. Mas quando isso não acontece, ele vai dar rasteiro, nós cai, ele lá do lado de lá, eu falei, vai mané, perdeu. Quem anda falando perdeu para ti? Por isso que, talvez uma coisa que você precisaria aprender muito claramente é que as suas tentações faz parte do processo que todos nós temos. Pastor tem, esposa do pastor tem, todos nós somos tentados o dia inteiro. Comum para todos os homens. Mas Deus é maior do que isso. E você precisava ser um pouco mais contundente sobre isso. Porque o que acontece é que Satanás está fazendo a festa sem fazer quase nenhum esforço. É nós que é ruim. É nós que joga a culpa para os outros, inclusive às vezes para Satanás. Por isso o texto de Mateus, capítulo 4, ele fala sobre a tentação de Jesus. Coloca para mim, Mateus 4, versículo 1, Caio, por favor. Até então aprendemos as ações, áreas, procedimentos, etc. sobre Satanás, mas agora eu quero te fazer entender como que a gente vence esse demônio, Satanás. Esses dias que a gente estava falando sobre isso, uma pessoa falou para mim assim, pastor, eu fico meio assim quando o senhor fala esse nome. Aí eu falei, você fica assim porque você fica triste porque está ofendendo ele? Não é isso. Aí eu falei, porque eu não sei, a sensação. Meu irmão, vai se converter, pai. Vamos entender na Bíblia aqui já. Vou te responder biblicamente o que eu te disse. Mas vamos lá, Mateus capítulo 4, Jesus então foi levado pelo Espírito, o Espírito de Deus que levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o quê? Teve o quê? Fome, desejo, vontade. E então o tentador aproximou-se, é filho de Deus, manda essas pedras transformarem em quê? Pães. Satanás, olhando as circunstâncias, viu que no coração, no desejo, averiguando o ambiente, olhou e falou, pá, Jesus está com fome, o que vai fazer? Vou na veia, faz virar essa pedra pão, porque tu está com fome. Viu o que Tiago nos ensina sobre a concupiscência? Está com desejo, está com vontade? Satanás vai usar isso para arrebentar nós. Por isso nós falamos sobre casamento domingo passado, para não deixar, livro de Provérbios, capítulo 27, quando ele diz, aquele que está com fome, ou aquele que sai com fome de casa, até coisa estragada lhe é agradável. E aquele que se alimenta em casa, até coisa maravilhosa ele não pega fora.
Ou seja, Satanás percebe que nos casamentos a gente está deixando o cônjuge sair com fome, cria circunstância, rebenta nós. E aí Jesus passou por esse tipo de procedimento. Olha o que diz mais, vamos lá, versículo 4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pode cair, não cai, descendo. Então o diabo, para uma outra tentativa, levou a cidade santa, colocou numa parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, olha o que Satanás está dizendo. Ele dará ordem aos teus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Ou seja, Satanás usando a Bíblia. Não sei se você sabe disso, mas Satanás conhece a Bíblia talvez mais do que a gente. A Bíblia diz que Satanás conhece Deus e treme diante de Deus. Versículo seguinte, Jesus também respondeu, usando a Bíblia, também está escrito. Palavra com palavra, bora na palavra. Não põe à prova o Senhor seu Deus. Aí Satanás teve uma outra estratégia. Levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. E Jesus então respondeu, retira-te daqui, ó Satanás. Palavra, postura, autoridade. Pois também está escrito, autoridade com base em bíblica. Não é autoridade no base do que eu acho, autoridade com base no que eu creio e conheço. Adore a Deus, seu Deus, só a Ele você deverá prestar culto. Versículo 11, por favor, cai para finalizar. Então o diabo o deixou, os anjos vieram e o serviram. O que a gente aprende com Jesus a como vencer o inimigo? Primeira verdade para você guardar, a gente vai destacá-las aqui, vários detalhes para você levar para casa. Primeiro, você só vai conseguir vencer o inimigo se você tiver consciência de propósito. Onde está isso no texto? Versículo 3, por favor, Caio, vamos ficar nesse texto, versículo 3. Olha o que diz o versículo 3. O tentador se aproximou de Jesus e disse, qual a primeira tentação? Transformar a pedra em pão? Não. A primeira tentação que Satanás lançou sobre Jesus, é se tu és o Filho de Deus. Porque no versículos anteriores, no capítulo anterior, no versículo anterior, capítulo 3, versículo 17, Caio, me ajuda, capítulo 3 de Mateus, versículo 17, é o final do batismo de Jesus. E então uma voz do céu diz, este é meu filho amado, em quem me agrado, ou quem tenho grande alegria, em quem me comprazo, numa outra tradução. O que aconteceu foi que naquele momento onde eles estavam batizando Jesus, João Batista batizando, uma voz do céu, o próprio Pai do céu falou, este é o meu filho. E é o que a gente faz muitas vezes aqui. Tu és filho de Deus. Mas isso não era suficiente. Tanto que Satanás bota em xeque essa filiação e a paternidade de Deus em Jesus. Por isso que no versículo 3 ele diz, se você é filho de Deus. Talvez a primeira coisa que eu e você precisamos entender para vencer o inimigo é quem nós somos em Deus. Qual é o nosso propósito? A palavra de Deus diz muito claro e várias vezes, e Jesus nos ensina a pensar assim, que a partir do momento que nós nos encontramos com Jesus, Ele se tornou o caminho, a verdade e a vida, e eu não sou mais criatura, como diz João capítulo 1, versículo 12. Aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a partir dessa filiação, eu tenho um pai, não um Deus, eu tenho um pai, e eu sou filho de Deus. E como filho, eu tenho propósito, não sou um qualquer. Porque antes eu era uma criatura não tem propósito. Faz o que quiser. Servo também não tem propósito, só faz o que? Serve. Agora filho não, além de ter propósito, tem crescimento, tem legado, tem herança, tem uma série de coisas que ele vai receber por causa da ação do pai sobre o filho. E o que Jesus estava sendo confrontado aqui a partir dessa tentação, e Satanás queria começar a vencê-lo fazendo isso, é ver se ele tinha consciência que ele era o Filho de Deus. Satanás às vezes joga sobre isso no meu e no seu coração. Às vezes ele joga alguns sofismas, algumas ideias para tentar fazer eu e você ficarmos em dúvida a respeito de se Deus é quem ele diz que é. E talvez se você é quem você diz de Deus que você é. Por isso é uma expressão que eu gosto muito de um pastor que ele dizia, quando se pergunta quem ele é, ele diz, eu sou filho do Deus Altíssimo.
E a própria palavra de Deus diz que Jesus é o primogênito entre as nações, mas depois que ele morre e ressuscita, ele é não só o primogênito, ele era unigênito, agora é primogênito, ele vira unigênito para primogênito, ou seja, ele abre as portas para que essa linda e maravilhosa família comece a acontecer. O autor aos Hebreus, capítulo 8, versículo 17, fala sobre isso. Eu quero que você guarde esse texto. Olha o que diz Romanos 8, 17. Caio, por favor. Romanos 8, 17. Olha o que Paulo diz. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Pergunta nesse caso, para você vencer o inimigo, você tem consciência de quem você é? Tem propósito? Ou você nem sabe por que você está aqui? Ou você nem se encontrou com Jesus e ele não te fez de criatura para filho? Segunda verdade que o texto me ensina a partir disso, é como vencer o inimigo. Se a primeira ideia de vencer o inimigo é tendo consciência e propósito, a segunda é não cedendo aos desejos e carências. Está muito claro no texto. Quando Jesus é visto que ficara 40 dias sem comer, de repente teve fome, era fácil, estava na cara que a tentação ia ser a partir da alimentação. E é tão claro, tão óbvio em Jesus, que talvez é tão óbvio em mim e você. Está na cara que você está cedendo áreas que Satanás não precisa nem esforçar para pegar você. Está na cara que você está com fome. Está na cara que você está ruim. E livro de Gênesis, capítulo 4, a respeito dos nossos desejos, Deus fala com Caim uma fala muito dura. Gênesis 4, versículo 7. Por favor, Caio. Gênesis 4, 7. Olha o que diz esse texto. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça e está sempre à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Numa outra tradução está dizendo que o desejo, a vontade, a concupiscência que vai se tornar aquele propósito, está sempre batendo a minha e a sua porta. Basta eu e você nos controlarmos. Por isso que às vezes nós não vencemos o inimigo. Satanás tem grande vantagem sobre nós, porque ele sabe dos nossos desejos, das nossas carências, e ele sabe que a gente não consegue vencê-los. Sabe aquele tal do Espírito Santo que promove em nós o tal do domínio próprio? Está longe de nós. E a gente tem desejos e carências e Satanás sabe disso. Livro de Provérbios, capítulo 7, por favor. Versículo 1, Caio. Quero que você guarde esse texto. Vamos ler ele inteiro. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Vamos descendo. Olha que texto maravilhoso. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Prioridade. Amarre-a nos dedos, escreva numa tábua no seu coração. Você dá um jeito de se lembrar das minhas palavras. Diga à sabedoria, você é minha irmã. E chame o entendimento seu parente. Ou seja, anda junto com gente assim. Eles o manterão afastado de mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Encaixe mulher e homem ali, por favor, tá? Da janela da minha casa, olhei através da grade, e eu vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. E ele vinha pela rua próxima à esquina, certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, ou seja, o final de tarde, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. Espiritualmente tem outra proposta, mas outro dia a gente fala disso. A mulher veio então ao seu encontro, do rapaz sem juízo, vestida como prostituta, cheia de astúcia no seu coração. Ela, espalhafatosa e provocadora, seus pés e nunca pararam em casa, uma hora na rua, outra na praça, em cada esquina fica à espreita. O que ela fez? Ela agarrou o rapaz, o beijou e disse, descaradamente, tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje eu fiz para cumprir os meus votos. Ou seja, é crente a irmãzinha. Entendeu? É crente, irmã. Tem coisa lá, nós vamos lá sacrificar, vai ser uma coisa de Deus. Deus está no meio de nós. Por isso saí para encontrá-lo. Ou seja, Deus me enviou você. Inferno.
E vim à sua procura e te encontrei, aleluia. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito, proposta de lua de mel. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela, coisas maravilhosas da época, perfumes lindos. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Oh, coisa boa, se fosse um casamento, né? Gozemos das delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Fique em paz, tem tempo. E com a sedução das palavras, essa mulher o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos seus lábios. Imediatamente ele a seguiu como um boi levado ao matadouro. E como um cervo que vai cair no laço. Até que uma flecha lhe atravesse o fígado. Ou como pássaro que solta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Calma, Caio, você está muito ligeiro aí. Então, meu filho, ouça-me. Dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela. E nem se perca em tais veredas. Uma outra tradução está dizendo, não deixe que o seu coração caia por tentações e desejos que você tem. Por quê? Versículo 26. Muitos foram as suas vítimas. Os que matou é um monte de gente. 27 para fechar, Caio. A casa dela é o caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. E a gente às vezes achando que satisfazer desejo não tem problema. Cuidado que os teus desejos vão te levar para um lugar que vai ser difícil talvez você sair. Jeremias dizia para nós que o nosso coração é desesperadamente enganoso, corrupto, ruim. E você precisaria, como Deus falou para Caim, controlar mais os teus desejos. Porque se você não controlar os seus desejos, você é vítima fatal desse inimigo que está sempre à porta batendo. Terceira verdade, cuide com os sofismas e fake news. Pastor, como assim? Está na Bíblia. Está aqui nesse texto. Lá no versículo 9, quando Satanás chama Jesus e leva num lugar alto e mostra toda aquela região, há uma palavra muito normal no tempo presente que a gente ouve nas igrejas e nos templos, nos pastores, quem quer que seja o líder religioso, pregando. O que ele diz? Dá para mim, Caio, versículo 9, capítulo de número 4, versículo 9 de Mateus. Tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Tem gente que usa isso falando que Jesus diz. Se você servir a Jesus, você vai ganhar tudo. Se você vier para a igreja, você vai ganhar tudo que você precisa. Gente, isso é fake news. Quem soltou essa frase pela primeira vez não foi Jesus. Foi Satanás, dizendo, se você ficar perto de mim e eu perto de você, tu vai ter tudo que você precisa. Tudo que você quer. Tudo que deseja o teu coração. Por isso que esses sofismas, essas ideias equivocadas que a gente tem ouvido por aí, dizendo que você tem que ter isso. Inclusive uma música de uma moça da nossa época diz, tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Não, irmão. Tudo que você quiser o demônio vai te dar. Tudo que você precisa, talvez não é o que você quer. Deus pode entrar em cena e te ajudar. Mas quem dá tudo lá de cima não é Deus, é Satanás. É ele que dá. Porque ele dando, ele te deixa perto. Ele te dando, te fideliza. Ele te dando, te ajuda, você fica alegrinho em seu coração. Uau, que alegria. Que como é bom. Vai. Já assistiu Motoqueiro Fantasma? Se não assistiu, dá uma olhada lá. Fez um voto para curar o pai. Vai. Vai achando que o que vem de graça vai ficar de boa? Não é não, pai. Vai custar caro no final da história. E muito caro. Por isso que às vezes a gente precisa tomar cuidado com as alianças que nós fazemos.
A gente precisa tomar cuidado com essas posturas, onde a gente acha que as situações, que a gente tem que ter tudo. Tome cuidado com o ter tudo, como desejar tudo. Eu preciso ser feliz, eu preciso. Cuidado com esses fake news. Isso é de gente que não tem propósito. Já é de gente que não sabe por que veio. E não sabe para onde vai. Por isso que fica dependente dessas frases. E eu poderia dizer aqui, vem aqui na frente, vamos encher isso aqui de dinheiro. Dá quanto você puder aqui que Deus vai te abençoar. Isso é mentira. Isso é demônio falando. Até porque Jesus disse outras expressões. No mundo vocês vão ter aflição, viu? No mundo vocês vão passar por momentos difíceis, viu? Vocês vão sofrer por mim, viu? Olha o que diz o livro de Mateus capítulo 6, versículo 19. Não acumulem riquezas aqui na terra, mas olhem lá para cima, acumulem lá no céu. Não precisa ser aqui, ou seja, Jesus não está dizendo que você não tem que ter os seus bens, o seu conforto. O que ele está dizendo é cuidado para você não ser vítima desses sofismas e fake news que não são bíblicos, são de Satanás. E Jesus tomou cuidado, porque Jesus era uma presa fácil ali, dizendo que Jesus ia conquistar tudo. Ele não veio para fazer isso, conquistar tudo, pronto. Satanás estava dando um jeito, facilitando o processo. E não precisa ir para a cruz, já te dou tudo. Satanás facilita processos. Aí fica caro na treta depois. E Jesus não cedeu, inclusive, nessa última palavra, quando ele chegando, Jesus chegou com os dois peitos no pé. Arreda-te, Satanás, vaza. E não foi a primeira vez. Quando Pedro veio dizendo para Jesus, Jesus, não vá sofrer não, Jesus não deixe, não faz isso não, fica aqui, não precisa passar por esse processo não. Jesus disse a mesma coisa para Pedro, arreda de Satanás. Por quê? Porque Satanás quer facilitar a tua vida. E Jesus quer dificultar a tua vida. Então não vale a pena estar com Jesus? Aí depende do seu ponto de vista. O que Satanás facilita, depois ele cobra. E ele sabe o final que vai dar essa história. O que talvez Jesus dificulta é para moldar e te forjar a ser uma pessoa melhor. E você sabe o final dessa história também. Por isso, algumas ações para a gente guardar e levar para casa. Desafios práticos. Primeiro, Tiago capítulo 4, versículo 7. Presta atenção nisso, querido. Primeira verdade que você precisa levar para casa hoje, impreterivelmente. Leve. Tiago, portanto, submetam-se a Deus. Depois, resista ao diabo. Não é o pastor que está falando, é a palavra de Deus. Sobre as tentações, Paulo também fala para nós, fugir da tentação, ou seja, você não aguenta. Então foge, vaza. O negócio está pegando, vaza. Ah, pastor, toma uma irmã de Provérbios 7, uma irmã da academia está dando trabalho. Vaza, toca na academia, miserável. Tentação, vaza. Ah, pastor, estão oferecendo dinheiro, vaza. E sobre Satanás? Resista. Como assim, pastor? Porque quando a gente tem consciência de quem ele é e quem eu sou, que o poder dele é limitado e que eu tenho muito mais sobre isso, a gente precisa entender que eu preciso resistir o diabo. E a despeito de resistir o diabo, a primeira atitude que você precisa ter é o quê? Por que eu resisto o diabo? Porque eu não posso ter medo de Satanás. Ô miserável, medo do quê? Olha o que a palavra diz, 1 João 5,18, por favor, Caio. 1 João 5,18, não tenha medo de Satanás. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus e não está no pecado, quando eu digo não está no pecado, não tem prazer no pecado. Não é que não peca, não tem prazer no pecado. Não anda o pecado como um estilo de vida, mas como um acidente. É isso que ele está dizendo. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege. E o maligno não lhe atinge. Então está morrendo por quê? Está com medo de quê? De duas uma. Ou você não sabe quem é Satanás, ou você não sabe quem é Deus. Está com medo por quê? Segunda verdade, 1 João capítulo 4, versículo 4, mais um texto para a gente guardar sobre não ter medo. 1 João 4, 4, filhinhos, vocês são de Deus, e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, ou não? Então para que ter medo de Satanás? Entendeu, Pangaré, que me perguntou? Segunda, resistir o diabo por quê? De que forma? Não lhes dando ouvido.
Para de ouvir gente que ouve Satanás. Para de cercar de gente, de um monte de besteira, de internet, de televisão, que é tudo frase e palavra de Satanás sobre a gente, e a gente está ouvindo e, ai, mas será? Vai ler a Bíblia, miserável. Terceiro, se você lesse a Bíblia, você não teria medo de Satanás, você o resistiria, porque a forma da gente resistir é combatendo com a palavra, foi isso que Jesus fez. Satanás dava uma labada de palavra, porque ele conhece. Jesus ia lá, eu também conheço. Ia lá uma palavra, eu também conheço. Ou seja, resista ao diabo, lendo a palavra de Deus. Segunda consideração para você ter de atitude: crie barreiras e muros em você e nos seus. Pastor, como assim? Olha o que diz Jó, capítulo 1, versículo 10. Crie barreiras e muros em você e nos seus, talvez sua família, seu relacionamento, seu trabalho. Crie barreiras. Jó, capítulo 1, versículo 10. Acaso você, Satanás falando para Deus, não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Quem que fez isso? Deus fez em Jó uma cerca, um muro, uma barreira, dizendo, aqui não. Mas a gente não cria isso. E porque a gente não cria esse tipo de muro, de cerca, a cobra entra e judia de nós. Eclesiastes, capítulo de número 10, versículo 8, por favor, Caio. Olha o que diz Eclesiastes 10, 8. Que quem cava melhor um poço, cairá nele. Quem derruba um muro, será picado por uma cobra. O que eu quero que você guarde: crie barreiras e muros, protegendo de Satanás. Como fazer isso, pastor? Talvez seu culto doméstico seria uma boa. Talvez você ler a palavra em casa com o seu cônjuge seria excelente. Talvez se você fosse conhecido por alguém que ama a palavra, seria sensacional. Talvez se você tivesse uma vida com Deus, de confissão, de cuidado, de carinho, de um cristão de verdade, que além da igreja vive o cristianismo, os seus muros estariam cada vez maiores. E por último, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, 8. Estejam alertas, ou em outra tradução, sede sóbrios e vigilantes. Duas características que Pedro nos orienta: sede sóbrios e vigilantes. Ou seja, seja consciente. Há uma luta. Satanás, a todo momento, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor, na tradução melhor, ao derredor, como um leão rugindo, faminto, procurando qualquer um que ele possa pegar e se alimentar. Nessa expressão, sede sóbrios, consciente, há uma luta. Segundo, sede vigilantes, cuidadoso, zeloso. Ele pode pegar você ou pode pegar alguém da tua parte, da sua família, e destruir você a partir dos seus familiares. E lembre-se, Pedro chama ele de inimigo, adversário. Ele sempre quer acabar com você. Para a gente fechar, Efésios capítulo 6, versículo 11. Efésios 6, 11. Vistam toda a armadura de Deus para que possam suportar ou para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pode descer no Caio, 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Pode descer, Caio, 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Ele repete, segunda vez. Para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes. Quais são os elementos da armadura? Cingindo com o cinto da verdade. Não abra mão da verdade. Satanás vai fazer com que ela seja dúvida. Couraça da justiça. Não faça o que é injusto. Faça o que é certo. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, sempre levando a paz para onde você for. Versículo 16, Caio. Além disso, use o escudo da fé, tudo elemento da minha roupa e agora de guerra. O escudo da fé. Quanto maior, os dados inflamáveis de Satanás vão chegar menos.
para que podeis suportar ou apagarão todas as setas inflamadas do inimigo. E por último, usem o capacete da salvação, proteger. Por que aqui, pastor? Porque eles vão dizer que você não é salvo. Proteja a sua mentalidade, é aqui que começa a coisa, lembra? No começo do culto, é aqui. Proteja, salvação, sou salvo, sou filho do Deus Altíssimo, Jesus morreu na cruz, me salvou. Tudo para proteção. E apenas uma arma para arrebentar o cara. E a espada do Espírito, uma coisa que você vai usar para enfiar na goela de Satanás, que é o quê? A palavra de Deus. Então sinto te dizer, se você não ama a palavra, tu é presa fácil para Satanás. E se você quer vencer o inimigo, talvez a primeira ideia seria começar a olhar melhor pelas palavras de Deus, por dois ambientes. Primeiro, por conhecimento, Jesus já nos dizia que sem conhecimento a gente vai embora. Estamos perecendo. E segundo, para viver o que ela diz. Quando eu digo conhecimento da palavra, não é para falar, é para viver. Portanto, ouvir, refletir e agir, para a gente cantar uma última canção e ir para casa. Satanás é um adversário vencido e covarde, porque quando você bate o pé, ele foge. Esse é o enredo da luta com Satanás. Ele é adversário, mas ele é vencido porque ele sabe do final dele e ele é covarde. O problema é que você olha um adversário como esse, como um cachorrinho pequenininho, e ele, rar, e você corre. Quero deixar você entendido de que ele é vencido. Ele já foi vencido na cruz, ele não tem poder sobre você. A autoridade que Jesus deu aos apóstolos, deu aos discípulos, 72, e deu a mim e a você. Quando ele diz em Marcos, diz em Mateus, para todos nós, ide, portanto, fazer discípulos, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, eu passo para vocês. Ou seja, nós precisamos sair daqui e olhando, caçando Satanás por aí, para arrebentar com ele. Seria essa a ideia melhor para você entender. E não olhando assim, não tenha medo. Satanás é um adversário vencido e covarde. Seja firme, resista-o. Se você submete a Deus, resista-o e ele vai fugir de você. Isso é a palavra que diz, não é o pastor. Segundo, para vencê-lo, tem que se submeter a Deus. Terceiro, não tenha medo. Talvez você não está vendo tudo isso, mas tem coisas maravilhosas por aí. Pessoal, vem para cima. 2 Reis, capítulo 6, olha isso, queridos, esse texto é sensacional. 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, Caio. Quero que você guarde esse texto. O profeta respondeu. Volta ao versículo 13, Caio. Ordenou o rei, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Datã, pode descer, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus, o servo, levantou-se bem cedo pela manhã e quando saiu, viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra estavam cercando a cidade. Então ele exclamou, meu senhor, o que nós faremos? Talvez é você esse servo. Olhando a circunstância, a espiritualidade, falei, gente, é demais, o que eu vou fazer? Presa fácil. Então o profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Como assim? Olha o versículo 17. E Eliseu orou. E o Senhor abre os olhos dele para que veja, era parte da oração, talvez seja a minha hoje. Abra os teus olhos para você ver o que está acontecendo nessa luta espiritual. E o que você tem que enxergar. Então o Senhor abriu os olhos daquele rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Talvez você estava olhando só com olhos carnais, por isso você não vê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso que a nossa oração talvez seja hoje, abra os olhos. Jesus falou isso de uma outra expressão quando estava no Getsemane, quando Pedro tirou a espada e foi cortar a orelha e falou, Jesus falou, para. Não é assim. Você acha que se eu não falasse já, não teria uma legião de anjos aqui lutando por mim? Porque estava tudo ali, só esperando a ordem, mas Jesus falou, não. Porque a palavra de Deus diz que o Satanás está ao derredor, rugindo, mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Então fique em paz.
Para de ceder, para de perder para esse inimigo que já é vencido. Por isso, não tenha medo. Vá, você tem poder mais do que você imagina. Lucas capítulo 10, versículo 17, último texto para a gente guardar. Lucas 10, 17, por favor, Caio. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. A gente já leu esse texto, mas vamos ler o restante dele. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Lembra que a gente já falou desse texto? Eu dei a vocês autoridade para vocês pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Versículo 20, por favor, Caio. Contudo, não se alegrem porque vocês são poderosos e ele é mais fraco. Não é por isso. Não porque os espíritos se submetem a vocês. Não é por causa disso. Mas se alegrem porque os seus nomes estão lá. A salvação é maior do que poder. Estar com Jesus é maior do que qualquer outra coisa. E quando você submete a Deus, e entende esse processo, irmão, irmã, sai daqui aleluiado e vai para esse mundo onde jaz no maligno. Vai para cima, não tem medo não. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de coragem. E talvez coragem que está faltando na tua casa, para você chegar lá e expulsar o demônio que está acabando com o teu lar. Ou talvez para você olhar e falar, perceber que o problema é você. Então olha e fala, Satanás não vai ter mais ação sobre os meus pensamentos, meus desejos, minhas carências. Repreende. Mas cadê aquela autoridade que foi dada nos céus e na terra? Onde está o povo de Deus libertando gente? Onde está o povo de Deus libertando pessoas que estão sendo oprimidas, sendo levadas ao suicídio, como aconteceu essa semana aqui em São Manuel? Onde está o povo de Deus reprimindo, tirando doenças que são de Satanás? Onde está o povo de Deus sendo transformado dia após dia pela palavra que Ele ama e que ferve o coração quando a gente ouve? Meu desejo é que você saia daqui aleluiado, caçando Satanás. Quando Jesus chegou em Cafarnaum, eles ficaram bravos, dizendo, o que você faz aqui? Sabe o que eles falaram? Porque tu estás aqui antes da hora. Porque eles sabem o final deles, mas Jesus antecipou. Satanás sabe quando você está lá.